Boa tarde, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de metalogênese, da disciplina de metalogênese, dando continuidade ao que a gente estava falando na última aula, que era sobre classificação dos depósitos minerais. Nós começamos a falar sobre classificação de depósitos minerais e nós vimos que existem diversos tipos de classificações, né? Quanto à forma do corpo mineralizado, quanto ao ambiente de ocorrência, com relação ao tempo, com relação a questões estatísticas, com relação ao tempo, a idade, né? Quanto tempo levou para formar aquele depósito. Então, existem várias. Nós vamos falar de todas, é claro, vamos falar só de algumas. E a gente vamos começar falando hoje sobre a classificação com relação à morfologia, ou seja, com relação à forma do corpo mineralizado. Então, vamos lá para a nossa folha de aula. Né? Então, em relação à forma do corpo mineralizado, ou seja, a sua morfologia, tá? É uma das classificações, não digo que seja uma das mais utilizadas, mas é uma das mais comuns. Né? Então, essa morfologia se refere à forma do corpo mineralizado. Então, segundo essa classificação, uma das primeiras formas que a gente tem é quando o mineral ocorre na forma bandada, ou seja, na forma de bandas, ou que a gente poderia também chamar de acamadado, ou na forma ou em camadas. Na realidade, quando se refere a esse tipo de mineralização, você pensa numa disposição no formato de camadas. Então, você tem uma distribuição onde você tem um mineral disposto como uma camada. Quando a gente fala camada, geralmente a gente pensa em um depósito mineral sedimentar, mas isso pode ocorrer também em processos ígneos, né? Então, quando a gente for falar sobre classificação segundo o ambiente de formação, seja ele ígneo, sedimentar ou metamórfico, nós vamos ver que também nos ambientes ígneos podem ocorrer bandas ou camadas na formação de alguns tipos de depósito mineral. Além do bandado, um outro tipo de classificação, de tipo, de forma de corpo mineralizado, é no formato que a gente chamaria de lentes ou lenticulares. Né? Os depósitos na forma de lentes ou lenticulares, eles formam o que a gente poderia chamar de bolsões, né? Ele forma um bolsão, né, onde o corpo mineral fica encaixado. Né? Geralmente tem um formato elipsoide. Então, esse formato elipsoide é uma característica. Então, você tem uma determinada encaixante, né, uma rocha qualquer, e você tem, dentro dessa rocha encaixante, você tem formatos mais ou menos assim. E aí você tem essa forma de lentes de mineral, de um mineral minérico que se encaixam, né, dentro dessa rocha. Então, esse formato aqui do corpo mineralizado nós denominamos de formato de lente ou lenticular. Uma outra forma um outro tipo de depósito mineral, né, classificação mineral com relação à sua morfologia, são os minerais que ocorrem na forma disseminada. Né? Então, disseminada, a gente poderia, de uma maneira bem simplificada, ele ocorre na forma de pontuações, né, dentro da rocha encaixante. Ele ocorre, né, mais ou menos espalhado, disseminado. Então, é como se você tivesse uma rocha encaixante qualquer, né, uma rocha encaixante qualquer, e você teria
esse mineral formando, né, pontuações, né? Então ele está disseminado nessa rocha encaixante. Então a disseminação desse material na rocha encaixante nós daríamos o nome de disseminado. Além do disseminado, a gente teria também da forma de Schlieren, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, o depósito no formato de Schlieren também tem essa característica de formar essas, em alguns casos, essas pontuações, elas são aleatórias, né? Mas elas podem ter alguns lugares onde elas ocorrem, né, formando algumas concentrações um pouco maiores do que os outros locais. Então, essas pontuações um pouco maiores a gente pode denominar de Schlieren. Além do Schlieren, desses depósitos de Schlieren, a gente tem a formação de stockworks, né? Então, os stockworks também eles são têm a mesma característica desses daqui, então eles poderia ser chamado também de um stockworks. Existem alguns casos em que, por exemplo, essa distribuição na rocha, né? Você tem uma rocha qualquer, e aí o mineral ele está formando veios muito fininhos que se cortam. Tá? Então, essas concentrações minerais nesse formato, geralmente a gente também chama de stockworks. Depois dos stockworks, a gente teria a morfologia massiva, então os depósitos massivos ou maciços, né, que eles formam, né, corpos, né, forma massas, né, formato massivo, então ele forma como se fossem massas concentradas de mineral. Além do massivo, nós teríamos os filões, né, o chamado filão ou veio. Né? Nesse caso, você tem a sua rocha encaixante qualquer e você tem uma zona, né, mineralizada que corta esse mineral, e esse veio que corta a gente chamaria de filão ou veio. Então seriam esses formatos aqui, né, geralmente discordantes, né, com a rocha. Geralmente, nem sempre, né? Nós teríamos também formando chaminés, ou também chamados de pipes. Nesse caso aqui, você teria uma situação. Geralmente, quando a gente fala de chaminés ou pipes, a gente geralmente lembra de vulcão, né? Mas seria como se eu tivesse a rocha e o formato desse corpo ele é cilíndrico. Então, esse formato cilíndrico dentro da rocha, né, esse formato que esse veio ou esse material tivesse dentro da rocha, seria chamado de chaminé ou pipe. Uma outra forma de classificação também poderia dizer que os minerais eles são porosos, no caso de apresentar poros, ou podem ser também chamados de pulvurolentos, quando eles são facilmente transformados em pó ou são muito friáveis. Então, aí alguns exemplos de formas de uma classificação morfológica, ou seja, baseada na forma do corpo mineral. Então, do corpo mineralizado. Então, essa é a primeira classificação. Claro que isso aí é muito simplificado, né? Quem for estudar geologia ou quem for estudar engenharia de Minas vai ter muito mais informações que isso com relação a essa distribuição. Então, basicamente, a gente tem essa classificação aí, a mais simplesinha de todas, é com relação à forma do corpo mineralizado em relação a encaixante. Tá? Então, em relação ao encaixante, a gente tem essas formas do corpo mineralizado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outras classificações.
Até a próxima. Boa tarde para vocês.